Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu quero falar sobre a oração do coração, a oração feita com o seu coração. Eu sei que eu vou tocar num assunto sensível para muitos cristãos, porque várias correntes cristãs têm cada uma sua definição de oração, de como ela deve ser feita, e cada pessoa tem a sua maneira de orar, a maneira que ela acha correta se dirigir a Deus. E eu não estou aqui para falar mal, nem condenar ninguém, mas seguindo a linha de pensamento do canal Deus Sem Igreja e do que eu acredito que é certo, eu preciso expor aqui o que a Bíblia diz a respeito. A maioria de nós cristãos sabe que orar é conversar com Deus. Apesar disso, existem correntes do cristianismo que oram de forma diferente. Tem aquela corrente das pessoas que fazem orações automáticas, mecânicas, repetindo um texto decorado. E quando você repete para o Pai Nosso ou qualquer outra oração de uma forma mecânica, sem sentir as palavras que está falando, sua oração deixa de ser uma conversa com Deus. A repetição enfraquece o poder das palavras e aniquila a profundidade e o significado da sua oração. Foi por isso que antes de ensinar a oração do Pai Nosso, em Mateus 6, Jesus advertiu: quando orarem, não usem de vãs repetições como aqueles que pensam que por muito falar serão ouvidos. Então essa é uma corrente. Outra é aquela dos que dizem orar com fervor e com fé e fazem suas orações em voz alta, às vezes até alta demais, como se Deus fosse surdo. Usam uma linguagem arcaica e uma forma de se expressar quase teatral. A oração precisa ter um tom sóbrio, quase como um discurso político. Essas também não soam como uma conversa de um filho com o seu pai. E me fazem lembrar do mesmo capítulo de Mateus 6, onde Jesus um pouco antes falou: quando for orar, não seja como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. É interessante ver Jesus falando de hipócritas que gostam de orar. É uma afirmação meio contraditória e pesada, mas deixa claro que eles não estão orando a Deus, mas estão orando apenas para serem vistos pelos homens, só para manter a aparência. Essas e outras formas para alcançar Deus através da oração são muito impessoais. Nenhuma é uma conversa de coração aberto com o seu Pai Celestial. Da mesma maneira, aquelas orações terceirizadas, que você ora para alguma entidade, para ela ir até Deus pedir por você, seja qual for o seu santo ou anjo preferido para quem você ora, na verdade você está evitando uma conversa pessoal com Deus. Nós sabemos pela Bíblia que Jesus foi instituído como o único mediador entre Deus e os homens. Isso está em Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, para nos dirigirmos a Deus, devemos fazer através de Jesus. Ele mesmo falou isso no versículo famoso de João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, não existe um atalho para chegar a Deus. Jesus é o único caminho e Ele é a única porta, como disse em João 10,9, eu sou a porta. Mas o objetivo dessa live vai muito além dessas questões religiosas. De tudo que eu tento transmitir aqui, do que eu aprendi, o que eu considero a coisa mais importante e o que eu sempre dou ênfase é o seu relacionamento pessoal com Deus. Independente da sua linha cristã, da igreja que você frequenta ou não, independente da sua educação religiosa, da maneira que você quer orar, Deus é Deus e Ele é o seu Pai. E Jesus, o seu irmão mais velho, que também é Deus, deu a vida por você, se sacrificou para que você possa se aproximar de Deus e ter um relacionamento íntimo com Ele. Como disse Paulo em Hebreus 4,16, para que cheguemos com confiança ao trono da graça. Então, para você orar ou rezar com confiança de que está sendo ouvido e para a sua oração chegar ao trono de Deus, ela não pode ser impessoal,
automática, mecânica, teatral, fingida, figurativa, terceirizada. Ela precisa vir do seu coração. A mulher samaritana, quando conversou com Jesus na beira do poço, em João 4, disse: nossos pais adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar para adorar a Deus. E Jesus respondeu: a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois ele procura os que o adorem assim. Deus é um espírito e quem o adora deve adorá-lo em espírito e em verdade. E o mesmo pode ser dito da oração. Ela deve ser feita em espírito e em verdade. Deve vir do seu coração de uma forma pessoal, espontânea e sincera. Deus conhece seu coração e Ele sabe o que tem dentro de você e conhece todos os seus pensamentos. Como diz aquele salmo lindo, o Salmo 139, tu, Senhor, me sondas e me conheces, de longe entende os meus pensamentos, conhece o meu andar, o meu deitar e todos os meus caminhos. Sem que eu diga uma palavra, o Senhor conhece tudo. Então, quando for orar, ore de coração, se abra a Deus, converse com Jesus. Se você estiver dirigindo o carro sozinho, imagine Jesus sentado ao seu lado no banco do passageiro e converse com Ele. Se estiver trabalhando, num ônibus, andando a pé, o que for que você esteja fazendo, tome tempo para conversar com Deus. Você não precisa de um momento certo, um lugar certo, muito menos uma posição certa do seu corpo. Quando Neemias, que foi um dos prisioneiros levados de Israel, estava servindo o rei Artaxerxes, ele era o copeiro real, provava o vinho antes do rei beber. E ele tinha ficado super abalado quando soube que Jerusalém tinha sido toda destruída. Na hora que ele foi levar o vinho para o rei Artaxerxes, o rei percebeu a tristeza no rosto dele. E no capítulo 2 do livro de Neemias, conta que o rei perguntou: por que está triste o seu rosto se você não está doente? Não é uma tristeza de coração? E Neemias ficou com medo de responder o que queria falar, mas disse ao rei: como eu não estaria triste se a cidade dos meus pais está assolada e foi consumida pelo fogo? Aí o rei disse para ele: o que você está me pedindo? No final do versículo 4, Neemias, na frente do rei, tenso, sem saber o que responder, com medo de falar coisa errada, fez uma oração silenciosa, curta e do fundo do coração. Está escrito: então orei ao Deus do céu. E aí, sabe o que aconteceu? Deus tocou o coração do rei e ele autorizou Neemias a voltar para Jerusalém para cuidar da reconstrução da cidade. E ainda deu cartas autorizando a passagem dele por toda a região do reino e deu ordem ao guarda da floresta do rei para fornecer a madeira necessária para as vigas das portas do templo, dos muros da cidade. E esse foi o começo da reconstrução de Jerusalém. Começou com uma oração breve, lançada a Deus no momento oportuno. A oportunidade apareceu, Neemias tinha que aproveitar, não sabia como, só Deus podia ajudar. Ele fez uma oração rápida, do fundo do coração, e Deus respondeu. Isso mudou toda a história dos prisioneiros de Israel. É claro que a história é muito mais complexa, envolve muitos outros personagens, mas esse foi o começo. Então nós, cristãos, temos que estar em sintonia com Deus o tempo todo. Isso nós só vamos conseguir orando ou conversando com Ele o tempo todo. Mas quando você lê lá Paulo falando na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Aí você já imagina logo o sujeito com o joelho todo estropiado, de ficar horas e horas orando a Deus sem fazer mais nada. Mas essa não é a visão, muito pelo contrário. A visão é você seguir em frente com a sua vida, sempre em sintonia com Deus, perguntando tudo a Ele, escutando cada resposta e seguindo o que Ele te mostra. Quando eu falo nisso, eu lembro sempre daquele primeiro filme do Matrix.
Para mim, aquele filme tem uma conotação espiritual muito forte, é uma parábola espiritual. Tem uma cena no começo do filme ainda, quando o personagem do Keanu Reeves, o Neo, está trabalhando no escritório, recebe uma encomenda, abre o envelope, dentro do envelope tem um celular, na mesma hora o celular toca, ele atende e a voz fala para ele se abaixar porque os agentes estão atrás dele. E daí para frente a voz do outro lado fica guiando ele no que ele tem que fazer, vai para aquela outra baia, passa por aqui, abaixa, levanta, para poder escapulir dos agentes. E ele só se dá mal quando não obedece o que a voz manda ele fazer. Parece muito com a nossa conexão com Deus. Se você tem uma boa conexão, Ele pode te guiar passo a passo, cada dia, cada minuto do seu dia, cada decisão importante, cada resposta, cada palavra. É claro que Ele não te força a fazer nada. Se você quiser simplesmente desligar o celular espiritual e seguir fazendo o que você acha melhor, e só ligar quando precisar de ajuda, Ele vai te atender. Deus não fica zangado por você querer fazer as coisas do seu jeito, mas Ele fica muito mais feliz quando você o busca por orientação. Aliás, é sempre melhor buscar a Deus por orientação antes do que por socorro depois. Mas muitas vezes é o que nós preferimos fazer. E Deus conhece o nosso coração, sabe como nós somos, e por isso Ele é carinhoso, amoroso, sempre perdoa, sempre ajuda e sempre nos socorre quando nós o buscamos de coração. Como disse lá em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E é por isso que a oração tem que ser do coração, para você ter certeza que foi ouvido, que vai ser atendido sem cerimônia, sem pompa, sem teatro, mas com fé, com o coração. E outra coisa que eu quero falar sobre a oração, que para mim também é muito importante, é orar uns pelos outros. Eu tenho a minha lista pessoal, com uma relação de pessoas que são muito queridas para mim, eu oro sempre por elas. É uma lista enorme, toma um bom tempo. Mas sabe o que eu penso quando eu paro para orar pelas pessoas na minha lista? Eu penso quem mais está orando por elas. Porque tem gente que ninguém ora por elas. Isso é uma coisa muito importante para nós pensarmos, porque aqui cada um conhece pessoas que os outros não conhecem. Desse círculo de relacionamento, das pessoas que você conhece, tem gente que ninguém ora por elas, em momento nenhum da vida delas. É claro que Deus cuida dessas pessoas mesmo assim, e em Hebreus 7:25 fala que o próprio Jesus intercede por todos nós o tempo todo junto a Deus. Mas muitas das coisas que acontecem na nossa vida e na vida dos outros dependem das nossas orações. Eu sei disso por experiência própria. Deus permite assim porque Ele quer ver o quanto nós nos importamos uns com os outros. Ele espera que nós oremos uns pelos outros. Não só pela nossa família, os conhecidos, filhos, amigos, pessoas queridas, mas por todos os que cruzam o nosso caminho. Se você está passando por alguém ou por alguma situação e sente no seu coração a necessidade de ajudar, mas não pode parar naquele momento, faça uma oração a Deus. Ah, mas eu nem sei o que está acontecendo. Mas Deus sabe. Pede para Ele ajudar do jeito que Ele sabe. Muitas vezes eu já olhei pessoas na calçada enquanto eu passava, dirigindo, e senti Deus me cutucando para orar por elas. E eu orei, pedi a Deus para ajudar a pessoa da maneira que Ele sabia que ela precisava. Pode parecer bobo ou até ingênuo, inútil, mas não é. Na Bíblia existem casos de pequenas orações que tiveram grandes efeitos. Eu acabei de citar o caso do Neemias. E até mesmo orações que não foram eloquentes ou específicas, todas foram usadas por Deus para abençoar e ajudar as pessoas que as orações foram dirigidas.
Eu já citei a história da mãe do profeta Samuel numa outra live, quando ela estava orando no templo e o sacerdote Eli achou que ela estava bêbada. Isso está em 1 Samuel 1. Ela falou com o sacerdote que estava derramando o coração a Deus, como sempre fazia, pedindo um filho. Mas aí Eli orou por ela naquela hora. E a oração dele foi assim: vai em paz e que o Deus de Israel te conceda o seu pedido. Pronto, só isso. E Deus atendeu a oração dela e a do Eli. Jesus, que é Deus, quando estava aqui no corpo do homem, saía sempre para orar também. Ele tomava o seu tempo com Deus em oração para se fortalecer e depois passava o dia inteiro orando pelas pessoas. E as orações dele muitas vezes eram simples, como aquela quando ele foi ressuscitar o Lázaro, o sujeito morto há 5 dias, fedendo. Jesus mandou eles tirarem a pedra da frente do túmulo, falou com Deus em João 11:41, Pai, te dou graças porque tu já me ouviste. Eu sei que sempre me ouve, mas eu digo isso por causa da multidão que me rodeia, para que eles creiam que tu me enviaste. Essa parte ele estava conversando com Deus só para os outros verem e acreditarem que ele tinha vindo de Deus. E aí ele virou e falou assim: Lázaro, vem para fora. Pronto, essa foi a oração dele para ressuscitar o Lázaro. 4 palavras. E mais tarde, depois que Jesus morreu, ressuscitou, derramou o poder do Espírito Santo sobre os apóstolos. Uma vez Pedro e João foram ao templo, chegaram lá na porta chamada Formosa, viram um aleijado de nascença que todo dia era colocado lá. Essa história está em Atos 3. O sujeito estava pedindo esmola, olhou para Pedro e João, esticou a mão. O Pedro olhou bem para ele e disse: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Essa foi a oração do Pedro. E a história conta que o Pedro puxou o aleijado pela mão, ele ficou em pé curado, começou a pular, louvar a Deus, entrou com eles no templo e aquilo foi um reboliço enorme na cidade. E tem muitas e muitas histórias de orações bem diferentes que foram fora do padrão, mas Deus atendeu cada uma porque foram feitas com fé, vieram do fundo do coração das pessoas. E mesmo que você não sinta que tenha tanta fé, você ainda tem a obrigação de orar pelas pessoas e pelas situações. Deus espera isso de você, porque você é um cristão, o que significa que você tem Jesus morando dentro de você. Deus e Jesus morando dentro de você, e eles te conhecem intimamente, e você tem um acesso especial ao trono de Deus. Isso te dá o direito e o poder de interceder perante Deus pelas pessoas que não sabem como fazer, ou que não têm quem faça por elas. Então, não deixe de orar por elas. Como falou o profeta Samuel a todo o povo de Israel, depois que eles pediram um rei, lá em Samuel 12:23, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Eu vou continuar ensinando a vocês o caminho bom e direito. Então ore do seu jeito, mas ore de coração. E vamos sempre orar uns pelos outros, os outros que conhecemos, os que não conhecemos, vamos orar por eles e deixar Deus cuidar da maneira que Ele sabe melhor. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.